Aqui, então, vem a pergunta número 1. Quais são os argumentos mais importantes defendidos pelo apóstolo a respeito de Jesus no início da epístola aos Hebreus? Então, a gente tem aí essa passagem de Hebreus e quantas características marcantes, né, que fala sobre Jesus como revelando o Pai. Ali fala que Deus, ele nos falou pelo seu filho, e esse filho é o quê? Herdeiro, e ele é criador. Olha quanta coisa sobre Jesus. Então, Deus falou por nós, né, com nós, através de quem? Através de Jesus. Ele revelando, é a revelação. Fala que ele é o resplendor da glória. E algo interessante, né? Nós, como pecadores, nós não conseguimos ver a glória de Deus. Né? A gente não pode ver a glória de Deus, porque nós não iríamos a suportar. Mas Cristo, quando ele se tornou humano, aí sim, a gente tem essa relação com Deus. Então, ele é o resplendor da glória de Deus. Fala que ele é a expressão exata do seu ser. Fala que ele sustenta todas as coisas, ou seja, é uma cópia, né? É uma, como diz aqui, que significa essa palavra grega, né? Caráter, é uma impressão realmente ali que é colocada como se fosse na moeda ali. Então, Deus, quando a gente vê Jesus, nós estamos vendo quem? Deus, nós estamos conhecendo Deus. E tem uma frase aqui no finalzinho que pergunta assim: Jesus refletiu com precisão o Pai, o que também somos chamados a fazer, pois somos convidados a ser imitadores de Deus como filhos amados. E aí vem a pergunta: o que isso significa? Como Jesus pode nos ensinar a ser imitadores de Deus? Na lição do professor, tem aquela parte que diz assim, né? Quando Jesus está indo para o céu, ele fala, né? Assim como Deus me enviou, eu envio vocês. Jesus, ele foi enviado por Deus, semelhança, né, de Deus, e nós somos semelhanças do Criador. Vocês estão vendo a relação que tem? Ele enviou Jesus para uma missão. E Deus também está nos enviando, Jesus também está nos enviando para uma missão. E qual é essa missão? É também cumprir ali a imagem de Deus para as pessoas, a imagem de Jesus para as pessoas. E especificamente para os alunos, né? Se tem professores aqui, né? Para os nossos filhos. E na lição, realmente, dos professores vêm perguntando o que os filhos, como a Adriana falou, o que os filhos, que as pessoas, o que os alunos estão vendo em nós. Eles estão vendo ali o carimbo de Jesus em nós, a imagem de Jesus em nós. Isso é uma coisa que realmente, assim, a gente tem que parar para pensar, porque uma coisa é você pensar na religião, é você pensar nas doutrinas e ter as doutrinas fixas e a religião bem clara na tua mente. Como sendo a religião, como sendo as doutrinas corretas, você consegue comprovar tudo na Bíblia ali. Uma coisa é o que os seus filhos, qual é a visão que o seu filho tem sobre a religião. Porque a visão que ele vai ter, ou o aluno, ela vai depender da maneira que você age. Olha, gente, que forte isso. Então, não adianta eu falar, eu pregar e não agir. E isso é algo, assim, muito, extremamente, assim, complexo. Por quê? Porque a educação, ela não se dá somente na fala, ela se dá nas nossas ações. E como que eu vou conseguir isso? É uma coisa importante, fala, né, ali até, que por nós mesmos nós não vamos conseguir. Mas depois que Jesus falou assim, eu vou enviar vocês, ele vai e fala, estou enviando o Espírito Santo para te ajudar. Então, nós não estamos sozinhos nessa. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a sermos semelhantes a Jesus. Pode falar, Adri. Rita, tem uma questão que me chamou muita atenção, assim, que tem me chamado desde o começo da lição desse trimestre, que desde o Éden, qual era o currículo principal ali? Qual era o principal objeto de conhecimento que Deus queria passar para Adão e Eva? O conhecimento dele. Era para que eles conhecessem quem era Deus, né? Essa era, né, o ponto principal.
E continua sendo, apesar do pecado, que agora se acrescentou a questão da restauração da imagem de Deus, aí eu fiquei pensando na lição, na parte de domingo. Se educação é conhecer a Deus, Jesus é a peça-chave. É a peça-chave, porque nós não temos condições nenhuma de conhecer a Deus, né? E aí ele foi deixando a natureza, a Bíblia, a revelação, tudo isso ajuda. Mas Jesus é a peça-chave, porque por mais que eu fale, eu vou conhecer a Deus pela natureza, mas ela não é a Adriana, ela não é um ser humano. Eu vou conhecer a Deus pela Bíblia, mas é um papel. Eu tenho que saber ler, interpretar, tenho que ter... Então, conhecer por meio de uma pessoa que viveu e agiu é muito mais fácil. Então, Deus é maravilhoso, porque Ele foi dando as ferramentas e não podia passar por alto essa parte importantíssima da educação. Por isso, há um texto que diz que faria bem para todos nós passarmos pelo menos 1 hora por dia, pensando na vida de Cristo. Por que isso? Só para dizer que eu sou um cristão, batendo no peito? Não, porque isso vai moldar a minha forma de viver e de agir, né? É impressionante essa didática divina. Dri, o que você falou tem muito a ver, porque até na lição do professor fala, que eu achei bem, a lição do professor eu achei bem assim, completa, né? Dá para entender, abrir mais a mente, né? Porque fala assim, no Evangelho não diz tantas as citações de Jesus, o que ele falou, mas sim a essência do que ele é, né? Sim, o que ele é. Então, se a gente pega a Bíblia e fala, não, mas está aqui, ó, Jesus disse isso, Jesus disse aquilo, mas se você tirar do contexto de quem é Jesus, né? E que se você não conhece a Jesus, você não vai entender o que ele está falando. Porque realmente tem algumas atitudes de Jesus até, né? Algumas falas de Jesus, você fala, nossa, porque ele falou isso, né? Parece um pouco sarcástico, né? Mas se você conhece Cristo, quanto mais você vai conhecendo Cristo, mais você vai entendendo por que ele agiu dessa maneira, por que ele falou daquele jeito. Então, a essência de conhecer a Cristo e aí revelar a Deus, né? E aí quando a gente vai além, como você disse, porque aí a gente começa a conhecer a Deus e aí a gente começa a ter um parâmetro geral da Bíblia. Ai, Deus agiu assim no passado com o povo de Israel. Deus assim agiu naquele momento lá no Antigo Testamento. O Apocalipse também, você começa a ter uma visão geral. Mas, né, por osmose, ou a gente tem que ter um trabalhozinho para conhecer a Cristo. Nós devemos ter, né? O trabalho é o que? A gente meditar, a gente querer conhecer a Cristo. E isso que a Dri falou, eu também sempre fiquei pensando, mas como assim? Eu tenho que ficar meditando na vida de Jesus, na entrega de Jesus, o que isso vai fazer de diferente para mim? E na verdade, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença porque é transformador. Quando eu consigo entender como Jesus lidava com uma pessoa que era liturrona, eu vou tentar entender como eu posso tratar o meu filho que é turrão. Se eu estou vendo ali como que Jesus tratava com uma pessoa que era ali meio que tímida, eu vou ver como eu posso tratar o meu aluno que é tímido. Então, na verdade, ele é o mestre dos mestres, né? Ele é ali o professor. E por quê? Porque ele realmente começa a mostrar para nós como nós devemos agir. Aqui na lição de segunda, continuando aqui, então, na lição de segunda-feira, algo muito interessante me chamou a atenção. Diz que lá em João 14, 18, a gente tem o clássico, né, que diz que ele habitou entre nós. E vimos, então, a sua glória, quando ele habitou. Olha que interessante. Quando ele habitou entre nós, nós vimos a sua glória. E aí eu fiquei refletindo nesse habitar entre nós, nesse, né, você descer e você tá ali. Se a gente parar para pensar com os nossos filhos, com os nossos alunos, né, com as nossas crianças, nós estamos habitando com a nossa família de verdade. Por mais que nós estejamos e moramos no mesmo lar, às vezes nós temos tantas tarefas dentro do lar, tanta rotina, que a gente não tem essa relação, a gente não para para olhar no olho do cônjuge, não para olhar nos olhos dos filhos quando eles vêm com ali querendo conversar com a gente acha que às vezes é besteira, que você está com muita tarefa para fazer. Só que quando ele habita entre nós,
ele mostra a sua glória. Quando nós habitamos o nosso lar, quando nós realmente nos entregamos ao nosso lar e nós estamos com Jesus, os nossos filhos vão ver a religião, vão ver Cristo em nós e vão entender o que é viver uma religião. Só que para isso nós devemos, eu até me emociono, porque nós devemos agir. Nós devemos realmente mudar, nós devemos ser transformados, de passarmos mais tempo com Cristo. E nós só vamos conseguir passar mais tempo com Cristo se nós decidirmos isso. Decidimos todos os dias acordar mais cedo, buscar a Deus, ler, estudar a Bíblia para compreender mais quem é Jesus. No momento de dificuldade, ir até Ele e falar, Senhor, o que eu faço? Porque quando Jesus passou também, né, problemas aqui, ele recorreu ao Pai. Quanto exemplo ele nos deixou, né? Quantos exemplos que a gente consegue ver que a gente pode se assemelhar a Cristo e assim cumprir a missão. E aí vem a pergunta no final, né? Quando Felipe perguntou, né? Mostra-nos o Pai, né? E aí vem lá no finalzinho e fala, há quanto tempo andamos com Jesus? Será que nós entendemos Jesus melhor do que Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, fica aí para a gente pensar e a gente querer, né? A gente querer buscar essa fonte e entender e conhecer quem é o Pai Criador que nos criou e que nos deu uma missão aqui neste mundo, porque nós temos uma missão. Vamos lá, mestre dos mestres, Aline, senão eu falo mais. Gente, na verdade, a gente fica pensando como colocar na prática tudo isso que a gente tem como teoria, né? Como a Thalita disse, é muito fácil ser doutores das doutrinas e das teorias. E na prática, quando a gente vê uma criança que precisa de um amor abnegado, que precisa de um olhar de amor e compaixão. Essa semana mesmo, o meu filho mais velho, fez uma coisa errada e eu dei uma disciplina e era não brincar com o vizinho por 2 dias. E ele ficou muito triste, que é um amiguinho muito querido, ele tinha um horário de brincar com esse amiguinho, e nós fomos orar, ele falou, mamãe, o que eu posso fazer para mudar isso? Aí nós oramos e Deus tocou no meu coração de falar sobre o que aconteceu com Adão e Eva, né? A consequência, né, de todos os atos deles. E naquele momento eu chorei com meu filho, porque eu senti assim uma vontade de ceder, sabe? Mas eu entendi o que Deus passou no sentido de reconciliar o povo dele com ele, né? Deus, ele não queria que Adão e Eva morressem. Deus não queria o pior, né, para a raça humana. E Deus tinha que ter um plano, um segundo plano, e aí entra Jesus, né? Aí entra o maravilhoso plano da redenção. E quando a gente estende esse amor de Deus para os nossos filhos, eles entendem mais sobre o amor de Deus mesmo, né? Tentar vivenciar esse amor, tentar ser mais misericordioso, mais abnegado, para eles entenderem na prática o que é isso. E quando a gente vê, né, o Mestre dos Mestres, a lição de terça-feira, ela vem falando exatamente do declínio que Cristo teve para chegar até nós, para executar o plano da redenção. Então, começa lá no céu, o esplendor da glória, né? O máximo, a majestade, ela se esvazia e nasce como um humilde bebezinho. Como, imagina os anjos vendo toda aquela cena, né? A encarnação de Jesus, como deve ter sido uma coisa assim, uma expectativa universal, né? Dos anjos. E é muito lindo, né? A gente imaginar tudo que Cristo abriu mão para nos resgatar. Nós devemos refletir mais vezes nisso, né? Até chegar ao ponto da cruz, né?
A cruz, o ato extremo de abnegação, de serviço, de amor, o próprio Deus se esvaziou da sua divindade para nos resgatar, né? Então, aqui na lição fala qual que era a preocupação de Paulo em relação à comunidade cristã dos Filipos, né? Eles tinham ali qual que era o problema que eles tinham? Eles tinham ali muitas dificuldades com discussões, né? E hoje em dia a gente também passa por isso, né? São tantas vertentes para a gente acreditar, né? Digamos assim. E o que pode nos unir, né? Nós sabemos que a gente está aí no momento profético que a gente precisa da descida do Espírito Santo. E a união é um pré-requisito para isso. Nós precisamos de nos unir mais, né? E ali estava tendo esse problema. Eles eram inclinados para discussões. E qual que foi o ensinamento? Né? Nós precisamos de aprender mais da divindade, da encarnação de Cristo, né? Da morte de Jesus na cruz. E colocá-lo como o centro da nossa adoração. E quando nós fizermos isso, aí esses picuinhas de discussão, de divergências de opiniões vai ficar em segundo plano, né? Vamos ler juntos aqui em Filipenses 2, eu até tinha separado aqui. Filipenses 2:7, rapidinho. Então, aqui começa no 5, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Nós vemos aqui a essência da vinda de Jesus, que é a humilhação, né? E eu me pergunto muitas vezes se nós estamos ensinando nossos filhos a servir como Cristo serviu, a se humilhar ao invés de exaltar, né? É uma grande obra da educação nós colocarmos isso no coração dos nossos filhos, porque eu não sei vocês, meninas, mas eu fui educada e criada num esquema de premiações e avaliações, premiações, no sentido de, uau, você tirou nota 10, então você ganhou uma medalha, né? E vai ser ali reconhecida na frente de todos, enfim. Isso leva a uma exaltação, né, na mente da criança. Esse tipo de elogio, ao invés de ajudar, pode prejudicar, né? Criando ali, nutrindo no coração uma necessidade de reconhecimento, uma necessidade de aprovação externa, de exaltação, de crescimento na visão dos outros, né? Eu lembro até de uma situação que um dos meus filhos estava indo na natação e ele se sobressaía em relação às outras crianças e o professor sempre elogiava e falava, olha, nossa, mas Samuel, tal. E depois de umas 3, 4 aulas, o meu filhinho chegou para mim e falou assim, nossa, mamãe, eu sou realmente muito bom, né? Parece que eu sou bom em tudo. Eu falei, não, tudo errado. Ai, eu decidi tirar ele da natação por um tempo, porque eu vi que estava em jogo algo muito maior, né? E em mente, né, essa importância mesmo
de a gente colocar o coraçãozinho, o nosso coração, na verdadeira educação. A verdadeira educação que é o ato de estar sempre disposto a servir, a ser abnegado, né? A abrir mão de algumas vezes de uma coisa que seria bom para mim, por amor ao outro, né? E nós vemos em Cristo o supremo ato de abnegação, de abrir mão de tudo para que fôssemos salvos, né? E no dia a dia, com os pequenininhos, como que eu posso ensiná-los a serem assim como o mestre, né? Servindo ao próximo, o papai vai chegar, crianças, vamos ali fazer um suquinho para ele, ou levar água porque o papai está cansado, ou quando acordar bem cedinho, que tal a gente dobrar a cama do irmãozinho, né? Dobrar o cobertor, né? Então, ajudando a criança a criar esse hábito de servir e de servir e abrir mão, às vezes, de um conforto para o bem do próximo, né? E também acho... Pode falar, Adri. Pode terminar. Pode terminar. Eu ia comentar que também é interessante nós colocarmos na mente dele a origem da exaltação própria. Quem que é o que iniciou o desejo por uma exaltação própria, né? Foi Lúcifer. E ali contar a história e assim intencionalmente colocar no coraçãozinho deles que essa exaltação própria, ela não vem de Deus. É diferente do reconhecimento. Queria até reforçar aqui, porque o reconhecimento é algo importante, nós vamos ser reconhecidos ganhando uma coroa, né? O reconhecimento ele é importante, mas a exaltação ela é prejudicial. Dri, você ia comentar? Essa questão do caráter de Cristo manso e humilde resume tudo, né? Resume tudo, porque se a gente pegar todas as situações em que Jesus viveu aqui na Terra, como exemplo, nós vamos sempre ver essa duplinha, a mansidão e a humildade, andando de mão dada. E ele fala, né, naquele verso, aprendei de mim que sou manso e humilde. Por que ele fala, né? Tem uma amiga, acho que deve estar por aqui, a Rose sempre comenta isso, eu acho muito legal, porque fala, aprendei de mim. Por que ele fala aprender de mim? Ou só não fala assim, ó, vocês precisam ser mansos e humildes, porque a gente tem essa mania, filho, você precisa ser assim, você precisa, mas Deus fala, aprendei de mim, porque ele sabe que a gente não sabe, que a gente precisa aprender, e aprender de quem? Das realizações humanas, das medalhas, não, aprender de mim. Gente, então, mães, mulheres com seus maridos, né, a dificuldade que a gente tem de ser mansa e humilde, e a gente quer estar certo, a gente quer estar no controle da situação, tanto com o marido como com os filhos, né? Então, entender a mente de Deus é um privilégio que a gente tem, né? Como a ler a mente do mestre dos mestres. Gente, ele deixa a gente ler a mente dele por meio das suas atitudes. Então, por isso que a verdadeira, a gente fala, cita, né, é citado tanto verdadeira educação, porque ela vai além de mostrar para os nossos filhos essa realidade, porque ela vai mexer comigo, vai mexer com o ser humano no total, em qualquer circunstância de vida, de instituição familiar, né, qualquer papel que você tenha, vai mexer, né? Esvaziar-se de si mesmo, o que é isso? Olha que peso que tem essa palavra, essa expressão. Esvaziar-se. Não é falar assim, deixa um pouquinho lá. Não, quando fala esvaziar, você vai tirar tudo. Esvazia esse copo aqui, filho. Vai tirar tudo, pode deixar um restinho. Vai dar problema aquele restinho, né? Então, esvaziar-se de si mesmo para poder se humilhar, porque ele sabia que muitos veriam essa atitude e seriam transformados por isso. É algo impressionante perceber essa humildade, esse amor, essa compaixão, essa mansidão, essa obediência, que a gente às vezes faz listas para mostrar para os nossos filhos, mas precisa estar em nós em primeiro lugar. É impressionante. Eu fico assim arrepiada. Odri, e olha aqui no livro Educação, na página 78, diz assim, né? Unicamente pela simpatia, fé e amor podem os homens ser atingidos e enobrecidos.
Neste ponto, Cristo se revela o mestre por excelência. Olha, isso é impressionante, né? Porque é unicamente, gente, pela simpatia, fé e amor, não é pela opressão, pela coesão, pela dor, né? Que nós vamos conseguir enobrecer os nossos filhos, né? Nós precisamos de aprender desse mestre que ensinava com amor. Cristo, ele não era acusador, né? Nós vemos ali na história de Judas, o próprio, Jesus já sabia que ele seria o traidor, e como que Jesus o acolheu? Em nenhum momento Cristo acusou, ele via uma fagulha, uma chancezinha do coração dele ser transformado, e ali ele tentava, né, entrar. E quantas vezes nós vemos um defeito nas nossas crianças, em nossos esposos, né, em nossos pais, e a gente já larga a mão, já desiste. E Cristo não, Cristo ele sempre agia com simpatia, amor e fé, sem ser acusador e para atingir ali o coração. Isso a gente precisa muito, eu preciso muito pedir, olhar e contemplar a Cristo para ter isso, né? Porque no nosso dia a dia a gente pode estar fazendo coisas para o Senhor, mas sem o caráter do Senhor. Posso estar ali levando um livro para o vizinho, mas obrigando meu filho, você tem que entregar, você tem que entregar. Olha o espírito que motiva, né? A gente não pode julgar as pessoas exatamente porque a gente não sabe qual que é o sentimento e o espírito que os motiva. E ainda falando sobre essa missão de Cristo ao vir do céu, partindo ali para a lição de quarta-feira que fala que ele é o mestre da reconciliação, né? Eu gosto muito de partir do texto da Bíblia que nos ajudou a, a pensar sobre o que a lição quer dizer, né? Então, aqui em 2 Coríntios 5,16 diz que assim que nós, daqui por diante, deixa eu ver, gente, se eu estou certo. 2 Coríntios 5,16, né? Sim, que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram-se novas. Nós ficamos muito felizes quando a gente se reconcilia com alguém, né? E essa lição me fez refletir muito em alguns momentos que eu já tive alguma discussão com alguém. E eu queria que você refletisse e pensasse agora se tem alguém que você precisa de se reconciliar. Jesus, ele reconciliou conosco, Deus, né? Isso foi o maior ato de reconciliação que pode existir. O Deus, a divindade, ser reconciliada com a criatura pecaminosa. E ele estende a nós o ministério da reconciliação. E eu achei muito bonito quando a Bíblia disse, né, o ministério da reconciliação. Porque nós precisamos de viver esse ministério da reconciliação. Tantas vezes nós temos ali pontos de vista diferentes, e isso pode nos levar a ofender alguém ou a ter uma visão assim de preconceito com essa pessoa, né? E hoje Cristo nos convida a nos reconciliar com essas pessoas também. Talvez aqui você saiba que existe um lado extremo da igreja, que é um lado de pós-modernidade, e outro lado extremo, que é um lado de perfeccionismo, e
E nós precisamos ter amor da reconciliação para essas pessoas, para todos os lados, né? Há um tempo atrás, eu fui pregar sobre a maternidade e eu tinha um ponto de vista que eu não estava... Eu tinha discutido, não, tava assim, um clima ruim com uma amiga. E naquele dia que eu fui pregar, tinha muitos meses que eu não via essa amiga, e ela estava lá. E aí, quando eu fui pregar, o meu coração acelerou quando eu a vi, e eu pensei, nossa, o sermão não fluiu assim naturalmente, e à noite eu fiquei em oração, pedi a Deus para me mostrar o que tinha acontecido, e Deus me falou no meu coração assim, olha, ora por aquela pessoa, vai e pede perdão. Aí eu falei, Senhor, mas eu não fiz nada de errado. Mas você pensou mal dela. Você ficou com sentimentos ruins. Então, gente, alguns sábados depois, eu fui até ela e no meu coração eu falei assim, nossa, mas é ela que tem que me pedir desculpa, mas é eu que vou lá. Mas Deus, ele nos ensina muito com a reconciliação. E eu fui pedir perdão e ela abriu o coração para mim e falou muitos problemas que ela estava passando e nós ali choramos juntas, né? E nos reconciliamos e dormimos em paz, sabe? Para a gente se reconciliar, às vezes, nós precisamos de nos humilhar. E assim como Jesus se humilhou para se reconciliar conosco, hoje é esse convite que ele quer fazer para você, para mim, né? A gente não pode ir vivendo a vida sem refletir sobre isso. E o convite que hoje eu acredito que Deus estende para todas vocês, reconciliar e nos unir em forças no Espírito Santo, né? Unir para que o Espírito de Deus possa fazer a obra final, né? E eu finalizo essa parte com isso, com esse pensamento. Acho que a Adri vai continuar, mas vamos sair da teoria para a prática, né? Prática da reconciliação. E é tão interessante, né, Aline, que o mundo prega o contrário. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas falando assim, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto dos animais, alguma coisa assim, não sei se já ouviram gente falando isso. Ah, eu estou desacreditada do ser humano, não quero saber de gente, não. Aí a gente vê várias situações, gente que se isola, não quer viver mais em sociedade, agora com a internet, né, vive uma vida apenas virtual, não consegue olhar olho no olho, encarar e conversar mesmo. Outros tiram a própria vida porque acham que não vale a pena mais, não tem sentido viver com esse povo, com o ser humano, né? E aí se a gente for pensar, existem muitas situações assim tristes de rasgar o coração, de vermos assim as pessoas não aceitando esse conceito da reconciliação. E aí, se a gente for parar para analisar, por trás disso tem um problema sério de esvaziar-se de si mesmo, né? mesmo e de humilhar-se. Porque, como você disse, Aline, é impossível haver reconciliação se não houver humilhação, mas humilhação no bom sentido da palavra, né? Se não houver essa... E aí, Cristo dá o exemplo. Ele poderia olhar e falar, desisto desse povo, né? Destrói tudo, manda fogo do céu e vou viver aqui no meu céu, tranquilo, chega, né? Mas ele acredita e quer ensinar para a gente esse ministério da reconciliação. Mexe muito com a gente, né? Ensinar, e além de tudo, outro aspecto também, que tem gente que fala assim, cada um que cuide da sua vida, fica na sua. Por quê? Mas o que a lição fala lá no finzinho? Você pode ajudar as pessoas a se reconciliarem? Às vezes você não tem nada a ver o problema, você está tudo bem, mas você está vendo alguém se matando, alguém morrendo e acabando um com o outro, e Deus está te chamando também para ajudar as pessoas a se reconciliarem. Os filhos, ai, mãe, né? Acho que nós, mães, vivemos isso todo dia, esse ministério da reconciliação entre os irmãos. E aí acariciando, né? O que aconteceu? Vamos lá, abraça, né? E aí a gente já aprende em casa.
mas também temos esse ministério fora de casa, né? Com as nossas atitudes, né? É muito impressionante esse conceito, né, de reconciliação, isso é eterno, né? Agora, Dri, sim, Dri, só um detalhezinho antes de começar aqui, que a Aline disse, né, e que realmente é algo muito profundo para a gente só compreender essa questão da união, né, e essa questão da reconciliação. Cristo quer que nós nos unamos, né? A Aline comentou, né, sobre os extremos que às vezes a gente vive, né? E como que a gente tem que diferenciar e entender? O meu amigo, ele pode pensar diferente do que eu, né? Eu creio que eu estou certa, eu creio que ele está errado, tudo bem. Mas isso não é motivo de eu virar a cara, de eu me distanciar, né? A não ser que essa amizade esteja me fazendo mal. Isso é uma coisa muito importante, porque existem amizades que nos fazem realmente mal, mas isso não significa que eu vou assim, porque me faz mal, é aqui dentro que começa, né? Eu vou me distanciar, porque não, eu vou orar, né? Eu não vou ficar com cara fechada, né? E julgando ele, como a Aline comentou, né? Julgando e pensando mal, não, é um sentimento diferente, né? Então, essa união, ela se dá não só no contato físico, né? De você estar ali abraçando e falar, não, nós somos todos... Se dá aqui, na nossa mente. A gente entender que nós pensamos diferentes, nós temos ideias diferentes. Quando eu estou falando assim, ó, você é meu amigo, você é minha amiga, eu não estou dizendo, eu concordo com você, eu abraço a sua ideia, né? Não, são coisas diferentes. E então essa união, porque Jesus fez isso, ele se reconciliou, quis se reconciliar com o mundo, mas tem teorias diferentes que pregam do que Jesus ele veio para pregar. Mas isso não significa que ele aqui, enquanto ele está aqui nesse processo de reconciliação, falou: você vai para um lado, você não quer me seguir, então vai para o outro lado. Não. Ele está tentando, né, nesse processo. Vai chegar um momento, infelizmente, né, que a gente sabe que vai acontecer, sim, mas enquanto isso, nós temos esse processo, né, de nos abraçarmos, de aqui na mente trabalhar. Pode continuar, Adri. o assunto, assim, eu acho que esse tema de reconciliação daria uma lição inteira, né? Porque vai muito além, assim, a gente parar com calma para analisar cada nuance, assim, cada situação. E aí, até em algum momento da lição, fala que Jesus é tão completo, por isso que ele é a revelação, né, da glória de Deus. Eu achei muito interessante, voltando aqui no verso para memorizar, né? Para iluminação, Jesus veio para iluminar o conhecimento da glória de Cristo. E é interessante, né? Porque quando você ilumina, você vai mostrar algo que sempre existiu, né? Então, sempre existiu, mas aí você não está vendo que está apagado, está escuro. Então, alguém precisa lá iluminar. Não é que ele só veio mostrar, agora, de repente, quando Jesus apareceu, apareceu Deus também. Não, sempre existiu, né? Só que ele precisava iluminar esse conhecimento. E por isso que também há um verso que diz que o povo perece, né? O meu povo perece por falta de conhecimento, porque se não tem essa iluminação na vida, é um sofrimento. Porque fica sofrendo na mente, né, Thalita? Não precisa, a Thalita diz, precisa estar abraçado, ou às vezes até abraça, até beija, você olha assim por fora, tá maravilhoso, mas por dentro tá matando a pessoa por dentro, né? Porque existe esse outro extremo também. Aqui tem aquele que se afasta, mas tem aquele que está junto e por dentro está matando a pessoa. Então é aqui que tudo acontece. Por isso volta naquele título, conhecer a mente de Cristo. Não está só falando das atitudes, é a mente, é o que está por trás, né? Mas vamos ver aqui o tempo. E aí então veja, na quinta-feira, os primeiros discípulos do Mestre dos Mestres. Quando eu li o título, sem olhar o texto, a gente olha discípulos, a gente já pensa lá nos 12, né? Vocês concordam comigo? A gente é tentado a pensar logo nos 12, porque esse nome ficou muito marcado, né? Nossa, quando a gente começa a ler e fala, puxa vida, realmente, né? Os pastores, né? Maria, José, foram os primeiros discípulos, né? Em um momento eles eram um grupo de pastores comuns que cuidavam de um rebanho de ovelhas ao redor de uma cidade pequena, um rebanho mediano. De repente, no momento seguinte, eles foram alvo de uma incrível aparição
de anjos com notícias surpreendentes, maravilhosas e que abalaram o mundo. E motivados por aquela cena, passaram a procurar esse bebê anunciado, né? E aí vem um chamado aqui na lição de quinta-feira que nós devemos admirar esses primeiros discípulos, José, Maria e os pastores, né? E veja só as condições que eles tinham, as condições das mais humildes, né? Tanto do nascimento de Jesus como de Maria, de José, dos pastores. A lição até ressalta que era um rebanho mediano, era uma cidade pequena, era um local com não tanta glória e pompa e circunstância, né? E foi ali, e foi naquele local, e foi para aquelas pessoas que Jesus veio, e que os anjos vieram também, né? Isso é uma cena de profundo amor, né? Nós imaginarmos como pastores contemplando a manjedoura. Vamos parar um tempinho agora. Fecha o olho. O que você vê? Né? Você imaginar Jesus numa manjedoura, né? E você ser privilegiado de contemplar essa cena, como os pastores foram, né? E também depois, na sequência, vieram os magos, né, do Oriente. Então, você vê uma situação de alguém que estava perto e de um grupo também que estava longe. Mas todos estavam conectados de alguma forma, né? De alguma forma, eles estavam conectados. E numa contrapartida, então, tudo isso, se a gente começar a parar para pensar, qual era o caráter? O que estava na mente dessas pessoas? Como é que elas eram? Quais eram os frutos delas? Humildade já aparece aí. Pessoas humildes, pessoas simples, pessoas que não estavam procurando, né, se aparecer. Né? Vamos pensar em uma situação que esses pastores fossem esses que querem só se aparecer com uma característica diferente daquela que Deus está procurando em nós, quer desenvolver em nós. Eles poderiam sair dali e falar, gente, eu sou muito bom, os anjos vieram cantar para mim. E aí vai lá no jornal e anuncia, esquece de Jesus, nem aparece lá na manjedoura, né? Poderia acontecer de tudo isso, mas será que, né? Então, qual é o aspecto, né, dessa questão? E aí, vamos para frente, o que aparece? O que aparece na atitude de Maria, de José, dos magos e dos pastores? Voltamos num aspecto ressaltado na lição da semana passada. Adoração. Aquele que é humilde de coração, recebe a Cristo e o adora. Então, educação e adoração, elas sempre aparecem juntas. Eles adoraram e serviram. Eles eram humildes, adoraram e serviram, né? Então, os primeiros discípulos adoraram a Jesus pelo que ele é, simplesmente por isso. E aí está o segredo da verdadeira educação. Em nós e ensinar isso para os nossos filhos. Eu vou adorar a Deus pelo que ele é. Eu vou obedecer aos meus pais porque eles são meus pais. Eles erram, eles são imperfeitos, mas eles são meus pais. Então, isso vale para nós também, que dependendo da nossa faixa etária aqui, a gente percebe, temos pais já ficando mais velhos, né? E aí eu vivi esses dias, fiquei com meus pais, a gente começa a ver que tem um momento da vida que eu vou respeitar pelo que ele é. Não adianta eu ficar falando, muda, seja de outra forma, eu quero... Não, eu vou respeitar pelo que ele é. E aí vem um exemplo, os pastores, Maria e José fizeram isso, e aí vem a adoração. No caso de Cristo, né? Adorar a Cristo. Essa atitude de adoração mexe com o nosso coração. Já teve situação da minha vida que eu ficava assim, puxa vida, mas por que Jesus fica pedindo tanto para a gente adorar? Assim, meio que viajando na maionese, mas por que isso? Porque ele sabe como isso mexe com o nosso coração. Adorar a ele faz com que eu me torne humilde, faz com que eu me reconheça quem eu sou, e mostre para os meus filhos essa necessidade de buscar algo além de mim, alguém maior, né? Aí a gente tem em contrapartida a questão de Herodes, né? Herodes. Eu até estava outro dia conversando com a minha filha sobre isso. Se ele realmente tivesse o coração, né, transformado, ele ia abraçar os magos e falar, vamos junto, eu quero adorar esse Deus. Não, ele mandou ir, né? E os magos tão inocentes, né? Tão puros, naquele momento não perceber, não, a gente volta, né? Pode deixar, Herodes, a gente volta e te avisa, né? Onde é que está Jesus para você ir lá adorá-lo, né? Ele até fala, me avisa onde é que está Jesus, que eu quero ir lá adorar. Gente, quem quer adorar, sai tudo, para tudo e vai. Foi isso que os magos fizeram. Eu vou.
Os pastores fizeram o quê? Saíram e foram. Maria e José saíram na hora, né? Então, assim, a adoração é essa atitude, é o que está realmente no coração. E aí vem a falsa adoração, né? Herodes, não, eu vou lá adorar, mas na verdade ele queria era matar, né? Então, aquele cujos ensinamentos admiramos é mais do que um educador sábio. Ele é Deus, que veio habitar com os homens. E a educação cristã está fundamentada em quê? Na adoração a Cristo, lá no finzinho fala. Então, ela está fundamentada nisso. Mas por quê? Só porque eu tenho que ficar, baixar, adorando? Não, é porque ao adorar, se eu chegar nesse ponto da verdadeira adoração, é porque os outros passos foram transformados na minha vida. Eu consegui deixar de olhar apenas para o meu eu, consegui entender a questão do serviço e da humildade e mansidão, né? E aí Jesus, o grandioso e incompreensível Criador, humilhou-se, tornou-se humano, viveu entre nós, morreu na cruz, suportando o castigo pelos nossos pecados. Por que essa notícia é tão boa? Né? Porque isso tudo nos transforma, né? E juntamente com os magos do Oriente, os pastores e os anjos, nós somos chamadas a adorar a Cristo, o Rei recém-nascido, e a ver nele a realidade do próprio Deus. Então, eu vou ser chamada a adorar esse Deus, por quê? Porque ao entender quem ele é, caiu a ficha, né? Do conceito da verdadeira educação. Eu conheci, e qual é o maior objetivo da educação? Conhecer a Deus e quem ele é. Conheça o Senhor e o que ele faz. Tem versos na Bíblia, né? Conheçam ao Senhor e o que ele faz. Meninas, querem comentar mais alguma coisa? Senão eu sigo aqui falando. Eu queria só comentar uma coisa aqui em relação a conhecê-lo, né? Que talvez nem todos já tenham lido a lição do professor, mas algo que me achei muito lindo foi essa analogia que fez com quando Jesus ele foi lá, né? As pessoas estavam falando, a gente tem que dar os impostos, né, para César, né? Aí falou da questão da moeda, né? E essa questão do caráter, né? Aquela palavra lá, não sei se pronuncia assim em grego. Meu esposo que é bom nisso, o Dri também. Eu não sou nada bom nisso. E em letras, mas é a impressão, né, que a gente viu, que Jesus é a semelhança de Deus como se fosse uma impressão. E quando ele olhou ali a imagem e falou assim, olha aí a moeda, né, de quem que é a imagem? É de César. Então, dá a César o que é de César. E aí a lição fala que no futuro, né, quando Deus vier, quando Jesus voltar, ele vai falar assim, dai a Deus o que é de Deus. Nossa, é muito lindo, né? Não é forte isso, gente? Tipo assim, a impressão, né? Será que... Então, quem é de Deus? É quem tem ali o selo, quem tem a impressão, a imagem de Jesus. Então, essa questão de conhecer a Jesus e consequentemente, a Deus, é algo muito sério. E que nós devemos nutrir em nosso coração e colocar também na mente dos nossos filhos. Só mais um detalhe sobre a adoração. André, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando, quantas vezes os nossos filhos a gente vai ensinar reverência, né? Quando vai para a igreja, olha, não pode ficar falando, senta aqui. Mas às vezes a gente foca na questão da aparência. Vocês já pararam para pensar nisso? Tipo assim, ele tá virando para um lado, ele tá falando, ele tá saindo, a gente tá focado ali na aparência e não ali trabalhando o profundo da adoração a Deus, né? Filho, agora Deus quer a sua mente, quer a sua adoração. Então, é tão importante a gente entender isso, que não é aparência em si. Às vezes a criança ela vai realmente ficar inquieta ali, mas não interessa se a criança está ali quietinha, né? Mas está pensando em outras coisas, né? Está ali jogando, às vezes até joguinhos, infelizmente acontece isso, né? E não está ali com a reverência da adoração. Como é profundo essa questão da adoração e a gente trabalhar em nós também, porque os nossos filhos estão percebendo pelo nosso olhar, pelos nossos gestos, se nós estamos quietinhos em reverência, adorando ao Senhor, cantando hino, refletindo ali na música. Então, gente, é ser, né? Não é falar, é ser. Nossa, esse aspecto é muito importante. Ontem mesmo eu vivi uma situação aqui no Pôr do Sol e minha filha não parava e foi me dando nervoso porque ela não parava e se jogava e pulava. Eu tenho que ficar quieta, tenho que ficar... E aí, assim, gente, talvez compreender quem é, ver se eu ficar
Então, é um assunto muito importante e a gente pode ver isso muito claro na vida desses primeiros discípulos, né? E aí que envolve tudo isso, né? Então, a gente pode concluir esse estudo pensando nisso, né? As questões que estão envolvidas na educação e que foram reveladas na vida de Jesus. Foram reveladas e estão aqui para nos ensinar, né? Todo verdadeiro trabalho educativo centraliza-se no mestre enviado por Deus. Gente, todo verdadeiro trabalho educativo centraliza-se no mestre enviado por Deus. De sua obra hoje, exatamente como da que estabeleceu há 1800 anos, o Salvador fala: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Na presença de um mestre assim, de oportunidades como essas para a educação divina, é mais que insensatez procurar educação fora dele. É inútil procurar ser sábio distante da sabedoria. E aí vem até as questões intelectuais, porque aqui muitas vezes a gente pode pensar assim, mas a lição está tratando da educação religiosa. A lição está tratando da educação religiosa. Não existe nenhum tipo de educação, quer história, geografia, matemática, artes, a vida. Não existe nenhum tipo de educação fora da verdadeira sabedoria, né? O que diz aqui no texto de sexta-feira. E é inútil procurar ser sábio distante da sabedoria, querer ser verdadeiro ao mesmo tempo em que se rejeita a verdade, com V maiúsculo, né? Procurar iluminação fora da luz e procurar existência sem a vida. Veja, só nesse trechinho a gente encontra todos os conceitos. A gente não adianta procurar sabedoria sem o verdadeiro, né, conhecedor da sabedoria. Não adianta buscarmos ser verdadeiros sem estar firmados na verdade. E não adianta procurar iluminação de conhecimento fora, só fora, nas ciências, nos sábios, nos filósofos, e não procurar a iluminação na verdadeira, né, no verdadeiro manancial de água viva, né? Não adianta cavarmos cisternas rachadas que não retêm água. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isso vale para tudo. Eu não sei ser como Jesus era, eu não consigo me esvaziar, eu não consigo ser humilde, eu não consigo me reconciliar. Venha a mim e beba. Venha a mim e aprenda. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A água que eu lhe der será nele uma fonte jorrar para a vida eterna. E aí vem o chamado. Caro professor, como o mais elevado preparo para o seu trabalho, indico-lhes as palavras, a vida e os métodos do príncipe dos professores. Convido a considerá-lo. Nele está o verdadeiro ideal. Contemple-o, gaste tempo meditando nisso, até que o Espírito do Mestre Divino tome posse do seu coração e de sua vida. Veja, gastar tempo para que ele tome posse, refletindo como um espelho a glória do Senhor. E aí a certeza, gente, se você hoje está triste, preocupado, porque o seu filho isso, seu filho aquilo, sua mãe, seu pai, seu marido, qual é a certeza aqui? Você será transformado na sua própria imagem, na imagem de Cristo. Esse é o segredo do poder sobre os seus alunos. Reflita Jesus. Ponto. O que mais, meninas? E aí nós podemos caminhar para encerrar, temos 2 minutos. Dri, vocês estão me ouvindo? Sim. Quantas vezes, né, nós vamos às fontes de cisternas rachadas, né, achando que vamos encontrar água. Não há uma cisterna que tenha água da vida que não seja o próprio Jesus. E aí, quando você fala, né, você comentou que a gente deve buscar mais durante o dia, contemplar Cristo, né? Como colocar isso na prática, né? Será que eu consigo levar a mente dos meus filhos numa brincadeira a Cristo? Esses dias as crianças estavam fazendo uma fogueira, menino ama fazer fogueira, né? E eu peguei um ursinho branquinho e fui ali e eu, assim, dei uma aula sobre o Cordeiro de Deus. E tinha fogo, tinha ovelhinha, e foi lindo. Eles finalizaram com uma oração, entregando o coraçãozinho deles a Jesus.
em plena 10 horas da manhã, sabe? Uhum. E nós precisamos de colocar mais momentos desses durante o nosso dia, contemplar Jesus, né? Como você disse, em todas as áreas da vida, na história, na geografia, nas ciências, Deus vai nos dar esse conhecimento, né? Ela está falando para falar de Caim, que Caim também, né, ofereceu, e eles estão ali aprendendo com tudo, olha só, eles estão aprendendo aqui, as crianças apareceram agora, né, acordaram, gente. Cadê os seus, Dri? O papai tá dormindo junto. O papai tá dormindo e a mamãe tá acordada. E eu também, o vovô também. E é assim na vida que a gente ensina, né, não é só no culto. Amém. Que Deus nos abençoe, amigas, a buscar isso em Deus. E sabe, nos momentos assim que eu tenho vivido, que às vezes parece que eu vou perder as estribeiras, o meu maior desafio é: Senhor, me ajude a ser como o Senhor foi. Né? Aqui, o meu eu dá vontade de, né, surtar, e de, não, Senhor, me ajude. Então, que isso seja um pensamento constante, diário, para que, não doentio, mas de libertação, né, de salvação de nós mesmos, né, que Deus, por isso diz, né, os textos que em muitas situações e provas que Jesus está tentando nos salvar de nós mesmos, né, que nós possamos buscar essa salvação na melhor fonte, né. Então, que Deus nos abençoe, que possamos ter um sábado deleitoso com a nossa família, refletindo a Cristo e buscando essa fonte nesse manancial que nunca cessa, né. O pessoal aí que é sitiante sabe a dificuldade que é a água, né? Você tem que furar poço, você tem que ver se tem água, e às vezes tem gente que fura o poço não sei quantos metros e não encontra água. Não, esse é um manancial que nunca falha, você encontra rasinho, assim, ó. Pode furar rasinho, Deus está sempre pronto a nos ajudar. Então, que Deus te abençoe, obrigada pela presença de vocês, e sábado que vem nós estamos aqui de volta para aprender ainda mais desse maravilhoso mestre dos mestres. Amém. Tchau, meninas. Um bom sábado para vocês. Vamos fazer uma oração, Dri? Ai, por favor. Thali, você pode orar com as crianças? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, como é bom, Senhor, meditar em Ti, meditar nas Suas ações, nas Suas palavras, meditar, Senhor, em tudo que o Senhor faz. Nós queremos ser semelhantes a Ti, em pensamentos, em ações, e por nós mesmos nós sabemos que nós não vamos conseguir. Portanto, derrama o Espírito Santo em nossa vida, nos momentos mais difíceis que passamos, nos momentos em que o nosso eu vai falar mais alto, que possamos, Senhor, lembrar que nós temos a quem recorrer. Nós temos o Espírito Santo para recorrer e clamar ajuda a Ele. E nós sabemos que Ele irá nos ajudar. E assim nós vamos conseguir, Senhor, cada vez mais refletir a sua imagem. Que esse, Senhor, seja o nosso objetivo durante essa semana, durante esse dia e durante todos os dias da nossa vida. Que possamos conhecê-lo cada vez mais. Abençoa, ó Deus, todas as famílias aqui, todas as atividades restantes durante o dia, dê saúde, dê tudo, Senhor, de bom para cada família, Senhor, e que possamos nesse dia, nesse sábado maravilhoso de descanso, que possamos estar com os nossos filhos, que possamos levar, muitas pessoas irão distribuir livros hoje, que possamos, Senhor, levar esses livros para as pessoas, ouvi-las, que elas possam ver em nossos olhos o amor de Cristo e assim querer aprender mais esse Jesus. Nos ajude, Senhor, a nos salvar e a salvar os outros, Senhor, com o teu exemplo. É o que pedimos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Amém.